Começou. Cara, finalmente, porra! Finalmente eu consegui 45 minutos livres da minha vida em que eu vou gravar. Matéria escura, matéria escura, matéria escura. Um podcast que quase nunca é gravado. Que nunca é gravado. Cantando meio Jay Wacker, assim. E aí, galera, tudo bem? Porra, mano, desde o dia 9 de novembro eu não gravo podcast, porque Inferno Astral, acredita-se que é aquele último ciclo antes do teu aniversário, que é quando os astros estão alinhados naquele último signo, antes do teu signo de fato, que dizem que vai dar um monte de merda, e é impressionante como dá, queira ou não, acredite ou não. O meu Inferno Astral foi um dos mais cabulosos, tudo dando errado, altas treta em tudo fudido, mas cara, eu estou vivo. Amanhã eu vou fazer 35 anos de vida, o que é incrível, porque eu não achei que eu fosse durar tanto, cara, mas cá estou eu, firme e forte, apresentando Matéria Escura para vocês, mais um episódio excitante, cara, porque faz tanto tempo que eu não apresento, que ficou somado um monte de assunto, cara, e eu não vou lembrar de nenhum, tá ligados? Eu vou até, eu tinha curtido um link no Twitter que falava sobre alguma coisa que eu ia falar. Mas a primeira coisa que eu vou falar, porque eu tenho pressa, porque hoje em dia filme dura muito pouco tempo no cinema, então assim, isso precisa ser endereçado urgentemente, cara, que é o seguinte: vão ver Bohemian Rhapsody, tá ligado? Se vocês não forem ver Bohemian Rhapsody, vocês vão se dar muito mal, tá ligado, meu? Vocês vão se dar muito mal, porque é um filme que me fez chorar tanto, cara. Meu, eu chorei tanto vendo Bohemian Rhapsody, que é o filme que fala a história de Freddie Mercury e do Queen. Então, assim, cara, esse filme é incrível, porque Queen é a minha banda preferida da vida. Fora isso, o Freddie Mercury é o cantor definitivo do mundo inteiro. Ninguém canta mais que aquele homem, mas canta bem. Qualquer campeão do The Voice canta bem. O cara, tipo, mano, aquela voz dele tem toda a dor e todo o desespero e toda a poesia e tipo assim, e toda a lindeza que pode existir no mundo. É simbolizada por um timbre de voz provocado por uma boca enorme e uns puta de uns dentes gigantes, cara. Que maluco foda. E o filme mostra bem isso, celebra isso. Ai, mas o filme não tem muito drama. Foda-se, cara. A história do cara sem os dramas. Ou melhor, tu quer drama maior do que tu ser gay nos anos 70, mano? Para com isso. E tipo, e de que tu ter um conflito interno muito doido de sexualidade, que várias pessoas veem e se identificam justamente com isso. Mas fora isso, cara, quer treta maior do que tu descobrir, beleza, eu tenho AIDS nos anos 80 e saber que de fato tu vai morrer daqui a sei lá quantos anos? Sabem quantos discos o Queen fez entre o dia que o Freddie Mercury descobriu que tinha AIDS e o dia que ele morreu? Ele fez uns 6 discos, mano, porque ele sabia que era um taxímetro zerando devagar, tá ligado? Então, assim, eles não precisam nem falar dessas coisas, cara, porque só a música, só o legado, só o que o Queen deixou para o planeta Terra é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa inventar de incluir no filme, cara. Qualquer coisa. Pelo amor de Deus, meu, pega aí teus trocos e vai no cinema, tem que ver no cinema, vê Bohemian Rhapsody, a história do Freddie Mercury. Ainda tá em cartaz em quase todos os cinemas, mas vai, cara, vai, pelo amor de Deus. Faz esse carinho em si mesmo. Eu que sou um cara que tem todos os discos do Queen, amo Queen, homenageio o Queen. Um dia eu vou tocar no Rock in Rio, a gente vai tocar Queen no Rock in Rio, porque foda-se. Eu
mesmo eu era surpreendido às vezes que eu falava assim, nossa, eu não acredito que tinha essa música. Meu Deus, aquela outra música. Então, assim, eu recomendo demais pra vocês. E, tipo assim, eu poderia fazer um episódio de Matéria Escura que seria simplesmente por que o Queen é maior que tudo, inclusive maior que Beatles. Eu poderia fazer isso, mas eu não quero tomar soco na cara. Mas o Queen é foda, mano. O Queen é tipo, meu Deus do céu. E de fato, mano, segurando lágrimas, o filme inteiro, assim. O filme inteiro. O filme... Quer saber mais uma coisa? Quer saber mais uma coisa que aconteceu de foda? Vocês sabiam que encontraram um sol, só que é um sol que é igual ao Sol. Só que não é o nosso Sol. É uma irmã gêmea do Sol. Ou irmão gêmeo, a gente não sabe o gênero desse irmão gêmeo do Sol. Foi encontrado. Foi descoberto, encontrado, ele está lá desde sempre. 184 anos-luz da Terra, ou seja, pertinho em termos galácticos, mas os caras estavam lá observando. Mas assim, ele tem a mesma temperatura e luminosidade, ou seja, se ele tem a mesma temperatura, não é a temperatura em graus, a temperatura de cor. Ou seja, eles percebem, isso é feito de hélio também, hidrogênio e hélio, tá ligado? Então os caras ficaram assim, opa, vamos botar um nome bem inspirador nesse lugar. HD 186302. Existe há 4,5 bilhões de anos, mesma idade do Sol. 184 anos-luz, que dá 184 vezes 9,6 trilhões, que dá muitos trilhões, tá? Muitos trilhões. Mas não chegando aos 4 trilhões. E então vai ser muito louco, porque conseguindo observar uma estrela que parece o Sol de longe, porque o Sol está perto da gente. É difícil observar o Sol, porque está perto da gente. Tem observações que são mais complexas de se fazer. Observando de longe, a gente consegue, se ela for muito igual ao Sol, a 184 anos-luz, a luz que nós estamos recebendo dessa estrela irmã gêmea do Sol, essa é uma luz de 184 anos atrás. Então a gente pode saber, inclusive, o que estava acontecendo no nosso Sol há 184 anos atrás. Isso é muito foda, cara. É muito foda. Mas por quê? Porque a gente não tem muita informação sobre o passado do Sol. Né? As pessoas sempre veem o Sol, ficava lá, uga, uga, Sol, lindo, maravilhoso. Mas a gente não tem muita informação sobre o passado do Sol. Então estudar uma estrela que é igualzinha ao nosso Sol e que é lá longe, a gente consegue ter essa olhadinha para trás, tá ligado? Que é extremamente necessária. E outras coisas, tá ligado? Os astrônomos, eles estão procurando há muito tempo irmãozinhos pro Sol. O nosso Sol é muito sozinho, mas o que acontece? Tem muita estrela que é, tipo assim, 1 milhão de vezes maior do que o Sol, que são as gigantes, tipo, Canis Majores, não sei o quê. Tem estrelas que fazem o Sol parecer uma bola de ping-pong perto do que elas são de grandes, assim. E quanto maior a estrela, mais rápido ela queima. Tem estrelas que duram, tipo assim, alguns milhões de anos. Alguns milhares de anos, tá ligado? E tipo, porque elas são tão grandes que elas não conseguem se manter. Tipo, bum, acabou, tchau. Entendeu? Agora eu tô até no Quora aqui, que é um site de perguntas, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, uma estrela, ela passa mais ou menos 90% do tempo dela num estado estável, né? Tipo assim, ok, estamos aqui. E depois começa aquela encolhida e depois aquela grande explodida muito doida. Mas, a rigor, cara, tem estrelas aí que chegam, que podem durar 10 nas 6 milhões, né? Então, uma estrela muito grande dura uns 10 milhões de anos, o que é muito pouco na escala do nosso cosmológico. 10 milhões de anos não é nada. Tipo assim, os dinossauros se foram há 65 milhões de anos. Então, poderia ter surgido uma estrela gigante nesse meio tempo, 6 estrelas gigantes. O nosso Sol tem 4,5 bilhões de anos. Tá ligado? Então, uma estrela igual ao Sol é um bagulho muito precioso. Os caras estavam procurando há muito tempo. Tipo, porque é raro, cara, é raro. E isso vai trazer umas coisas muito legais. E fora que, pra nós, ripongas, gera aquele bagulho do tipo... tá, mas e tem uns planetinha?
e tem uns planetinha lá na volta, e tem umas terrinhas, e tem umas coisinhas legais. Então, por quê? Porque a gente é hippie, né, cara? Mas agora que eles estão observando essas estrelas, com certeza eles vão fazer uma observação que eu esqueci o nome, mas que eles colocam, viram um telescópio para lá e ficam medindo a luminosidade dessa estrela. Aí quando a luminosidade diminuiu um pouquinho, quer dizer que passou alguma coisa na frente e provocou uma sombra nessa estrela. E assim eles conseguem definir o tamanho dessa coisa que passou na frente. Eles conseguem encontrar até o material dessa coisa, porque os cara é foda. Só que a gente está falando aí de planeta, de Sol, de Fred Mercury, de sei lá o quê. No entanto, é muita coisa que eu tenho para falar. É tanta coisa que eu tenho para falar que eu até tirei o celular do carregador. Porque, meus caros, é tanta coisa que eu tenho para falar que acumula. Aí agora eu só tô vendo a galera da live falando coisas do tipo: o Lucas perdeu o sotaque gaúcho. Cara, eu moro em São Paulo há 12 anos. Eu morei em Porto Alegre durante 35 menos 12, 23 anos. Uns 4 anos eu não falava com sotaque nenhum porque eu era uma criança. Então, é óbvio que eu já passei quase a minha vida adulta inteira em São Paulo, falando com paulistas, casado com uma paulista. Então é óbvio que o meu sotaque vai dar uma arrefecida. No entanto, eu vou para Porto Alegre, fico 5 segundos lá, o sotaque volta todo, né? O porto-alegrense, assim. Então, eu percebo que o gaúcho tem um lance, tipo assim, ele sente que perderam um guerreiro. Porque, nossa, o Lucas não está mais com sotaque gaúcho. Parem com isso, cara. A gente tá falando aqui do Sol e das galáxias, mano. O que é uma fronteira arbitrária e imaginária entre um estado e outro? Tipo assim, você tem noção da pequenice desse papo? E, por exemplo, eu tenho uma filha pequena. Se eu falo pra ela assim, tu vai? E a mãe dela fala pra ela, você vai? Qual dos dois ela vai entender? E quanto tempo ela vai demorar pra entender que tudo, quer dizer que tu e você é a mesma coisa. Então eu já me rendi, cara. Todo mundo fala pra Sky, você vai lá, você vai aqui. Então eu vou lá e falo, você vai lá, você vai aqui. Tá ligado? Porque é um jeito de fazer minha filha entender. Então com a Sky falando, você. Pra quem é gaúcho da minha época é muito estranho falar você. Tá ligado? Voltando ao nosso assunto. O Michael Dev fala, tu tá ligado que encontraram um planeta irmão da Terra que foi criado na mesma... Cara, o que mais tem são planetas irmãos da Terra. Eles chamam a zona de cachinhos dourados. Por quê? Vamos lá. O ser humano está lá observando uma estrela, né? E aí ele percebe que essa estrela é orbitada por planetas. Está cada vez mais provado que quase todas as estrelas são orbitadas por planetas. Tipo assim, eles olham lá, dá uma olhadinha, daqui a pouco, pum, passa um planetinho. Então, assim, e aí, como eles têm uma base da distância dessa estrela e do tamanho, da magnitude dessa estrela, eles, em comparação, descobrem a magnitude desses planetas. Tem planetas que eles olham e falam assim, claramente isso é um gigante gasoso. Qualquer planeta no nosso sistema solar, depois de Marte, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, já é um gigante gasoso. É um planeta que tem um núcleo rochoso, mas assim, aquele tamanhão dele é gás. Mas não é um gás que nem o nosso peido, que nem o gás de cozinha. É tipo assim, é um ambiente inóspito, né? É um gás denso e girando e redemoinhando em velocidades inconcebivelmente altas, que torna com que esse gás seja tão duro quanto uma pedra, mas é gás. Então eles ficam observando esses planetas. Esse é um gigante gasoso. Aí eles falam que também tem planetas que são super terras, que são planetas que são igual, tipo assim, terra, rochoso, e que tem características parecidas, mas eles são enormes. Ou seja, um planeta enorme, que tem uma massa enorme, ele também tem uma gravidade enorme. Então pode até existir bicho nesse planeta, mas vai ser tipo umas minhocas, cara. Porque tu ficar de pé num planeta que te faria pesar 1000 quilos,
pode ser bastante inconcebível. Mas, então, aí eles definiram assim, tá, mas como encontrar planetas, eu já falei nisso em outro episódio aqui do podcast, como encontrar planetas que são candidatos a serem portadores de vida inteligente ou, enfim, vida em geral. Eles definiram uma zona, por quê? Eles veem o tamanho da estrela. Aí eles calculam a que distância dessa estrela este planeta tem que estar de forma que a água nesse planeta não evapore e nem congele por completo. Vocês percebem que as temperaturas elas vão de menos 273 graus, que seria o zero absoluto, até milhões de graus. Né? O Sol ele queima a milhões de graus. O nosso forno queima a 400, 500 graus, 300, sei lá. Então assim, mas a única faixa de temperatura em que a água é líquida é entre 0 e 100 graus, tá ligado? Então assim, o planeta ele tem que estar numa distância em relação a essa estrela que faça com que a água nele esteja entre 0 e 100 graus. Por que a água? Porque toda a vida que a gente conhece, o melhor jeito de se estudar a vida extraterrestre é estudando vida terrestre. Então, toda a vida que a gente conhece, salvo raríssimas exceções, são vidas baseadas em carbono e que são dependentes da água, tá ligado? Existem alguns tipos de micróbios lá que vivem, bactérias que vivem boiando no tipo gás de cozinha, esqueci o nome, em metano, um outro líquido, né, nas luas de Saturno tem planetas que são ricos em metano na atmosfera, que tem rios de metano fluindo e que então não tem como ter vida. Pode, inclusive, ter vida baseada em metano lá. Não se sabe. Enfim, aí eles chamam essa zona na qual um planeta tem que estar para que ele se assemelhe à Terra, para que ele seja um candidato a ser um anfitrião de vida. Eles chamam isso de zona dos cachinhos dourados, que é uma zona bem crítica, né? Então a temperatura tem que variar entre 0 e 100, dentre os milhões de graus possíveis. Ele tem que ter um tamanho X que faça com que ele não seja um gigante gasoso enorme que impossibilitaria uma vida como a gente conhece. E também tem que ter uma gravidade de forma que, sei lá, que as coisas simplesmente não saiam voando. Então, eles já encontraram, no podcast que eu fiz, cara, já estávamos em 3 mil e tantos planetas, cara. 3 mil e tantos planetas, exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. Eles já estavam em 3 mil e tantos e toda semana descobria um novo. Quando a gente estava no colégio, eu, Lucas Silveira, estava no colégio há 20 anos atrás. 20 anos atrás, somente se conhecia Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E Plutão ainda era planeta. Tá ligado? Olha o que mudou desde que eu fui embora do colégio. Entendeu? Já existe 3 mil e cacetada. As estrelas mais próximas da Terra, tipo Próxima Centauri, e tipo, tem planeta na volta. E tipo, 5 anos-luz, 4,5 anos-luz, que é onde fica a Próxima Centauri, é de boa de ir, mano. Não agora, mas daqui a uns 100 anos, entendeu? O Raoni Roger faz uma pergunta, né? A Lua também gira no seu próprio eixo igual à Terra? A resposta é não. A Terra freou a Lua, tá ligado? A Terra freou a Lua. O que é muito doido. Porque o que aconteceu? Por que a gente vê o mesmo lado da Lua, né, mano? Como a gente vê sempre o mesmo lado da Lua, é compreensível, assim, pensar que o nosso satélite natural maravilhoso não tem movimento de rotação. Mas o grande lance, cara, é que a Lua dança em torno da Terra há tanto tempo que esse movimento da Lua, ele já virou uma coreografia perfeita. Por quê?
Porque a Lua tem rotação sim, só que assim, o período em que ela gira em torno de si mesma leva o mesmo tempo que o movimento de translação em torno da Terra. Tá ligado? Então a gente de fato vê o mesmo lado. À medida em que a Lua gira em torno da Terra, ela também vai girando em torno do seu próprio eixo. É por isso que a gente vê de fato a mesma face. Deixa eu pensar na analogia melhor. Se tu. Deixa eu pensar assim. Vamos lá. Uma analogia interessante. Gira em torno de uma cadeira. Tipo assim, fica andando em torno de uma cadeira. Olhando para essa cadeira. Tipo, como se fosse um zagueiro, assim, andando que nem Siri. Olhando para essa cadeira. Tu vai ver que depois de uma volta completa, além de tu ter dado uma volta na cadeira, tu também deu uma volta em torno de si mesmo. É por isso que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua. A Terra é tão grande em relação à Lua que a força gravitacional da Terra freou a rotação da Lua. Tá ligado? A gente também é alvo da gravidade da Lua em relação à Terra. As marés são basicamente aquela cheia do mar e a esvaziação da maré. É tudo culpa da Lua. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente exerce na Lua inteira, a Lua exerce uma gravidade sobre a nossa água, e sobre nós também, consequentemente. Mas nós, Terra, exercemos sobre a Lua uma força mais cabulosa ainda, que foi capaz de fazer com que o giro dela seja sincronizado com o nosso giro. O que é muito louco. É por isso que nós vemos sempre aquela mesma face da Lua, cara. Porque talvez ela quisesse girar mais. Mas a gravidade num corpo, ela sempre vai estar... Como vai ter a parte que está virada para a gente, da Lua, ela está mais perto da gente e a outra parte de trás está mais longe, essa parte da frente, ela sofre um efeito gravitacional maior, tá ligado? Então, esse efeito é tão maior que isso impede a Lua de girar mais rápido do que a gente gira. Então, é essa a minha resposta. É muito raro eu ter uma resposta para uma pergunta de audiência, assim, porque eu não sou astrofísico, eu sou um curioso. Sou um cara que ama esse assunto, que lê sobre essas coisas, mas eu não tenho nenhuma formação acadêmica astrofísica, tá ligado? Eu só piro nos assuntos. Então, mas só de pirar, só de ler uns Neil deGrasse, umas coisas, e até de ver uns Carl Sagan, essas pessoas respondendo perguntas das pessoas e mostrando de jeito muito didático as coisas, eu acabo, né, podendo até repassar uns conteúdos para vocês. Mas o grande lance, cara, para mim, assim, ó, o grande assunto, que é uma história tão cheia de significados, é um negócio uma história tão foda, é a história de John Allen Chau. Vocês viram, né? Cara? Por que o mundo é mais estranho que a ficção, meus caros? Por que o mundo é mais estranho que a ficção? Se um cara escrevesse esse filme, a gente falaria: que porra de filme mentiroso do caralho. Mas não, cara. A história de John Allen Chau é de verdade. Sem querer fazer piada, mas já fazendo, o John Allen deu tchau para o planeta Terra. Deu tchau porque ele era um cara que tinha uma obsessão. Olha a viagem do cara, mano. John Allen Chau é americano, né? Só pode, enfim. Ele era um americano altamente, vamos lá, religioso. Eu diria doentiamente religioso. A religião dele levou ele a morrer. Tá, vamos lá. O John Allen Chau, ele sabia que no norte da Índia tem uma ilhazinha chamada Sentinela do Norte. O governo da Índia, que como qualquer governo tentou ver o que estava acontecendo lá para dar um jeito, o governo da Índia declara a ilha Sentinela do Norte
Da mesma maneira que o Rei Leão declara o cemitério de elefantes, cara, assim, ó, aquilo ali faz parte da Índia, mas deixa quieto. Por que deixa quieto? Porque em Sentinela do Norte tem um povoado indígena que é intocado. Essa é uma das coisas mais raras no nosso planeta, que é um povoado intocado, ou seja, a cultura, seja ela ocidental, oriental, assim, nunca chegou lá. Os caras não tiveram intercâmbio cultural, de informação, genético, há milhares de anos com ninguém. Aí a primeira preocupação do governo indiano é, uma vez que esta população há séculos não tem contato com outras populações, isso gera um negócio que faz com que eles tenham uma configuração genética tão própria e tão diferente da nossa e da de outras pessoas miscigenadas que vivem nas cidades, tá ligado? A própria Índia falou assim, não vai lá, meu, porque se chegar um cara lá com um vírus da gripe, chegar um cara lá com um HPVzinho, chegar um cara lá com qualquer coisa, cara, espirrar perto dessa população, é capaz dele matar todo esse povo, porque eles não têm o preparo genético, eles não têm os anticorpos para lutar contra um vírus, uma infecção que eles nunca viram na história da evolução deles. Isso explica também, por exemplo, quando os espanhóis chegaram na América Central, teve um genocídio enorme quando os espanhóis chegaram na América Central. Porque eles chegaram e basicamente comeram o cu de todo mundo e mataram todo mundo e pegaram o ouro e assassinaram a cultura daqueles lugares. Mas fora isso, eles trouxeram vírus, ou seja, foi um genocídio, a parte sem querer do genocídio, eles trouxeram vírus, cara, gripes, febres amarelas e coisas que não existiam na cultura, não existiam no pool, que eles falam, né, que é o pool genético, não existia no pool genético desses povos incas e maias que moravam lá na América Central. Ou seja, fora as pessoas que eles mataram na base da espada, teve as pessoas que morreram simplesmente porque pegaram uma doença que ninguém sabia o que era, porque eles não tinham anticorpos para lutar contra aquilo, porque eles nunca tiveram. Inclusive, um dos momentos mais, segundo Neil deGrasse, né, um dos momentos mais importantes da humanidade inteira foi esse contato dos espanhóis com os nativos da América Central, tá ligado? Por quê? Porque isso foi um reencontro de duas espécies, vamos lá, de duas ramificações da humanidade que não se encontravam há mais de 10 mil anos. Por quê? Os nativos da América Central, eles foram parar lá após séculos e milênios de milênios de uma caminhada lenta e gradual pro oeste, desculpa, pro leste, né? O homem, as primeiras espécies hominídeas nasceram ali no norte da África, aquela coisa Mesopotâmia ali, que é onde o bicho pegou, tá? E eles foram subindo para a Europa, foram descendo para o sul da África, foram indo ali para a Ásia, para a Eurásia, para a Rússia, para o final da Rússia, e quando teve a grande era do gelo, 10 mil anos atrás, tinha tanto gelo que o Estreito de Bering, que é de fato uma zona estreita que separa a Rússia, uma pontinha da Rússia, da pontinha do Alasca, ele se transformou numa ponte caminhável. O que o ser humano fez? Lembrando que eles não era uma locomotiva de caminhão, era a galera indo de cidade em cidade, eram nômades, né? Esse êxodo foi acontecendo ao longo de milhares de anos, tipo assim, 120, muitos milhares de anos. Então, há 10 mil anos atrás, na última era do gelo, foi possível, não tinha navegação ainda direito, então há 10 mil anos atrás foi possível que o homem atravessasse a ponte formada no Estreito de Bering, o que trouxe o ser humano para as Américas, porque até então não tinha ninguém aqui de brothers.
E aí eles foram descendo pelo Alasca, norte do Canadá, sul do Canadá, o que hoje é os Estados Unidos, o México, e foram estabelecendo, principalmente no México, América Central, América do Sul, que são zonas que têm temperaturas mais agradáveis, foram estabelecendo civilizações. E depois depois que o mundo esquentou de novo, ninguém mais atravessou de volta para a Rússia, porque a ponte do Estreito de Bering se desfez. Ou seja, os próximos 10 mil anos, esse povo ficou sem ter nenhum contato com aquele outro povo. O povo aqui da América Central estabeleceu altos níveis de entendimento do cosmos e do espaço e da filosofia e das curas naturais. O povo da Europa estabeleceu uma outra narrativa completamente diferente. Vamos navegar, vamos desenvolver o comércio, a filosofia, vamos fazer guerra, vamos matar todo mundo, vamos evoluir a tecnologia. Foi uma outra evolução diferente. Não estou falando de melhor ou pior, diferente. Tá ligado? Então, o que aconteceu? Quando a Terra esquentou de novo, houve aí uma separação que durou até 1492. Ou seja, por mais de 10 mil anos, o homem da América Central não sabia que existiam outros seres humanos do outro lado daquele oceano sem fim. E o homem europeu não sabia que existiam outros homens. Ou seja, aquele momento que a gente adoraria que fosse um aperto de mão, mas que na verdade foi uma flechada, várias flechadas. Aquele momento, cara, era um negócio que estava para acontecer há 10 mil anos e que não aconteceu durante 10 mil anos. E isso foi, segundo Neil deGrasse Tyson, a maior coisa que a humanidade já fez. Não estou falando para bom ou para ruim, ai que legal. Não, estou falando que sim, foi o maior acontecimento, que foi quando duas espécies que já estavam ramificadas, não eram duas espécies, que era tudo Homo sapiens, mas eles estavam já completamente separados, cara. Já estavam virando praticamente outra coisa. Supondo que a civilização europeia tivesse evoluído de uma maneira diferente e eles nunca tivessem pirado em navegar, imagina, podia estar até hoje sem se encontrar. Podia ficar 50 mil anos sem haver esse encontro no além-mar. Então, assim, por mais que tenha tido uma motivação pau no cu pra caralho, que é assim, vamos explorar e buscar ouro e trazer especiarias, eles estavam tentando chegar na Índia, inclusive, que nós vamos voltar ao assunto Índia. Eles estavam tentando chegar na Índia, mano. E aí bateram num outro continente que na cabeça deles era a Índia, mas não era. Eles, isso aqui são as novas Índias, as Índias ocidentais. Mas os caras não estavam ligados, mano. Então, assim, esse encontro, cara, foi uma parada muito cabulosa, porque reunificou, através de muita guerra, sangue, putaria, dedo no cu e gritaria, reunificou a humanidade que estava separada. Irmãos separados por 10 mil anos. O que aconteceu? Treta, né? Doença, guerra e fome e possivelmente o maior genocídio da história da humanidade. Fora isso, o que eu estou usando isso para explicar? É que ainda existem civilizações intocadas, até mesmo dentro do Brasil, tá ligado? Ainda existem tribos indígenas no Brasil que ainda não estão com o calçãozinho da Adidas. São tribos 100% intocadas, que a FUNAI e o governo atual, até hoje, se empenham em fazer com que elas permaneçam intocadas, porque o valor disso é inestimável. A Índia, sabendo que lá em Sentinela do Norte existia uma população de 150 pessoas, cara, intocados, que eles desconhecem o mundo externo, a ilhazinha deles. Com certeza eles veem avião passando lá por cima e devem pensar que aquilo ali é, sei lá, um deus. Não sei. Mas assim, e o principal motivo que o governo da Índia falava, não vai pra lá, galera, porque vai dar merda, é porque essa civilização, os sentineleses, sei lá, sentineleses, esses caras são extremamente hostis, tá ligado? Não tiram a razão deles. Extremamente hostis. Todo mundo que tem, vários caras, pesquisadores bem intencionados, já tentaram chegar lá e
já tentaram chegar lá e tipo assim, vamos ver qual é que é desses caras, vamos tirar umas fotos, vamos estudar qual é a origem desse povo. Mano, todo mundo que tentou chegar lá ou morreu, ou tomou flechada, ou tomou uma surra, ou sumiu, tá ligado? O que aconteceu, mano? O que aconteceu com este povo? Eles, assim, ó, desencana, tá ligado? Desencana, e fora esse perigo da vida de quem tentou fazer isso, tinha o perigo que eu falei de infecções, cara. É realmente, de fato, tu chega lá com um germe novo, e esse germe que a gente sabe se defender, eles não vão saber se defender, e vão, e, tipo assim, é um assassinato, um genocídio sem querer, rápido e rasteiro. Então, tem um cara chamado John Allen Chau, extremamente religioso, que pensou: esses caras aí são o último bastião de Satanás na Terra. Ele acreditava nisso. Eu não vou condenar. Se o cara acredita, o que eu vou falar pra ele, mano? Não acredito no que você acredita. Acredita no que eu acredito. Não, assim, deixa o cara. Fora isso. Até porque o cara acredita tanto que morreu. Mas enfim, o John Allen Chau pensou: eu vou lá conhecer esse povo e vou mostrar a palavra de Deus, do meu Deus, para este povo. Isso não é uma crítica à igreja, é uma crítica a esse Loki. E ao mesmo tempo, não é uma crítica também, o cara quer crítica maior do que morrer. Não é uma crítica, é só um ufanismo ao fato do nosso mundo real ser mais bizarro do que a ficção. É muito mais bizarro que a ficção. Se um cara escrevesse isso, pareceria mentira. O John Chau, provavelmente um cara muito religioso. Eu não acho que ele era um cara malvado, sei lá. Era um cara, enfim, as ideias do cara. Vou lá levar umas bíblias, uns espelhos, vou lá levar uns negócios e vou levar para esses caras, e eles vão, e vou levar a palavra de Deus para eles, embora eles falem uma língua que eu não falo. Ele estudou muito como fazer, e ele contou com a ajuda de um barco pesqueiro, que esse barco pesqueiro se cagava de medo de chegar perto dessa ilha, e deu uma grana pros caras, e os caras falaram: beleza, mano, a gente te leva até aqui, e o resto tu vai de canoa, e azar é o teu. E esse cara, John Allen Chau, ele começou a ir direto pra lá. Ele ia e trocava uma ideia, e meio que ele conseguiu ter algumas trocas, e o melhor de tudo, ele fazia anotações num diário, à prova d'água, sobre o que estava acontecendo. Ele sentia que ele estava progredindo, ao mesmo tempo várias vezes ele temeu pela vida dele. Imagina, mano, tu falando com as pessoas que não entendem o que tu fala, aí tu faz um gesto que pra nós é tipo assim, legal, e pra ele significa tomara que tu morra, filho da puta. Então, o cara tava muito louco, mano, e ele voltava pra esse barco. Aí teve um dia que ele falou: eu acho que eu tô pronto, eu acho que eu estou pronto pra dormir aqui, porque eu acho que eu ganhei a confiança deles. Aconteceu, velho, que no outro dia os caras do barco pesqueiro apontaram o binóculozinho pra lá e viram os caras com um corpo enrolado nos panos, sei lá, jogando no mar, tipo assim, tchau, maluco. Ou seja, e o cara nunca mais voltou. Ou seja, os sentineleses mataram o cara, por algum motivo, que não sabe o que é. Mas olha que história foda, mano. O cara achava, ele queria, ele acreditava que aquele povo não tinha visto a palavra de Deus ainda, sendo que eles podiam muito bem ter o Deus deles, e obviamente que eles tinham. Mas ninguém sabe, porque ninguém conversa com esses caras. E ele, sabendo que esse povo era muito hostil a qualquer influência externa, ele foi lá e a galera, tipo, enxotou ele. Aí ele foi lá de novo e a galera enxotou ele. Aí um dia ele deu uns presentes, começou a rolar umas trocas. E essa obsessão dele, cara, foi acontecendo e se desenvolvendo, tá ligado? E aí, mano, aconteceu que o cara foi assassinado pelos malucos, mano. Entendeu? E agora virou um caso de polícia. Porque mesmo esse povo estando off limits,
Tipo assim, o governo da Índia não quer saber, agora virou tipo assim, um carro de polícia, um carro é foda, um caso de polícia. Então assim, os agentes lá da polícia da Índia dizem que, eles estão falando aqui, agora estou lendo a matéria, né? Dizem que Chow preparou uma mochila com seu passaporte, roupas, um kit de primeiros socorros, umas vitaminas, porque veja bem, que ele mesmo escondeu em algum lugar da ilha por caso desse merda. Uma vez que a sua ideia era de ficar e viver com os indígenas lá por vários meses, não rolou. Desde então, não há notícias do cara. A polícia já deu como morto, porque os pescadores afirmam que os caras jogaram um corpo lá para dentro. As autoridades suspenderam as operações de busca enquanto esperam que o povo se mude para outra área da ilha, porque esse povo, pelo jeito, é nômade lá dentro dessa ilha, para ir lá de mansinho e recuperar o corpo e os seus pertences, porque a polícia não quer ir para lá. E também não pode, que é aquela coisa que eu já falei, dos genes e dos anticorpos, não é para chegar, não pode, entendeu? Não dá para ir. Talvez os sentineleses tenham encontrado sua mochila. É possível que a mochila permaneça lá. O Chow temia que atirassem uma nova flecha contra ele, e por isso ele levou pinças, alfinetes de segurança e remédios para conter sangramento, disse o agente da polícia. Isso coincide com as notas encontradas no barco, no diário dele, de acordo com as investigações. Elas se referem ao incidente lá, porque foi o dia que apontaram um arco e flecha para ele e deram uma flechada que não acertaram nele, mas acertaram depois. Caralho, mano, muito. E os pescadores assim, pelo amor de Deus, não vai pra lá que vai dar merda, não vai pra lá que vai dar merda. O Chow falou, tchau galera, nadou 400 metros, e porque os caras tinham destruído o caiaque dele e flechas contra ele. E ele tomou uma flechada numa das bíblias dele, o que foi um dos atos que transforma esta história no filme, no roteiro de cinema mais pronto para virar filme que existe. 2 anos vai ter esse filme e vai ser foda. Aconteceu que a aventura do cara não se deu bem, mas isso me traz essa história, como eu falei lá no começo, ela tem tanto simbolismo, ela tem tanto subtexto, ela quer dizer tantas coisas, ela fala tanto sobre a natureza humana na sua forma mais crua, assim, que meu amigo, cara, é surreal, mano. É surreal, cara, só que é real. É por isso que é foda, as pessoas falam que tem coisas que não pode ser verdade, cara. Isso é totalmente verdade, cara. Um cara foi lá evangelizar uma população conhecida por ser hostil. Ele fez um bagulho que é contra a lei, não é pra ir lá. Os pescadores que ajudaram ele falaram assim, cara, não vai, mano, tomou umas flechadas, os caras quebraram tua prancha de stand-up paddle. E o cara foi igual, mano. Morreu. Até queimou o filme da própria religião, tá ligado? E olha os papos do cara, mano. Olha as anotações do cara. Esta ilha é o último bastião de Satanás, onde ninguém nunca escutou o nome de Deus. Tu entende? Olha o nível de surrealidade, o nível de ficção que esse cara vive. E, meu Deus do céu, cara. Obviamente, os próprios cristãos falam, que cara imbecil, mano. Não é assim. Quando eu tinha 4 anos, eu fui educado num lar bem cristão. E eu cheguei pra minha avó e falei, mas vovó, os índios não vão à missa porque eles moram na floresta, eles vão pro inferno? E minha avó falou, não, mas aí Deus vê lá na hora do julgamento final e aí provavelmente eles vão pro céu. Até minha avó, cara, conservadora, cristã, carola, sabia que não, cara. Mas o cara, se ele fosse neto da minha avó, ele teria sido advertido e alguém teria segurado ele pelos braços. Aconteceu que ele era um cara... eu preciso que esse filme aconteça, cara, porque vai ser muito foda. E isso me faz lembrar mais uma coisa, que eu li em algum livro, que é muito incrível. Se liga, olha essa história, é parecido.
Você sabia que existe uma religião que se chama John Frum? John Frum. Basicamente, existe, né, uma ilha de Tanna, lá no Vanuatu, ou seja, arquipélago Oceania, né? Na ilha de Tanna, uma vez, um cara chamado John desceu lá de barco, tá ligado? Ele desceu lá de barco, ele estava... O John, ele era um militar, né, cara? Então, ele estava com o seu barco e parou nessa ilha e encontrou este povo nativo do Vanuatu. E aí ele falou, I am John from algum lugar, tipo assim, I'm John from, eu não me lembro do dia que era o John, vamos supor que ele fosse americano. I'm John from United States of America. Esses nativos, e esse John trouxe para eles uns presentes, assim, uns colares, uns ferrinhos, uns presentinhos, tá ligado? Uns rango. E aí ele foi embora. E ele falou, um dia eu vou voltar. Aí, velho, com base no disse que não me disse, no disse que não me disse, os caras falaram, porque acredita-se que as pessoas que viram o John estavam loucaças de um alucinógeno. Nessas populações nativas, enfim, até nos próprios índios brasileiros, é normal que a pessoa use de algum dispositivo alucinógeno para ter visões que os ajudem a enfrentar os problemas da vida e para filosofar talvez com mais fluência, sem que o nosso ego fique vigiando tudo, o nosso superego. Então, uma coisa que acontece muito nas populações aqui no Brasil, a galera toma ayahuasca, que tem vários nomes em várias culturas diferentes. Então, o cara que toma ayahuasca, ele vai lá e toma um chazinho de várias folhas, que é forte pra caralho, e ele tipo começa de fato a ter uma trip, e durante essa trip ele viaja. Mas essa viagem, ela sempre é por causa de um culto, por causa dos cânticos, por causa das coisas que eles cantam e por causa de onde eles guiam o pensamento psicodélico deles, é sempre levado pro lado de uma viagem espiritual. E tem o nosso amigo, tem tipo o pajé da tribo, que é o cara que tá sempre no brilho, que tem visões espirituais e que tem sempre um insight doidão sobre o que tá acontecendo. Enfim, o John Frum apareceu provavelmente para uns caras que estavam loucão de algum alucinógeno. E esses caras viram esse maluco chegando num barco com as roupas diferentes, dando uns presentes e falaram, isso é Deus. E esse cara foi embora e nunca mais voltou. E quando o ser humano, as populações de fora dessa ilha voltaram para esta ilha, o que eles viram lá? Eles viram toda uma religião, todo um culto formado em torno de John Frum, tá ligado? Os caras acreditam piamente que o John Frum vai voltar, porque ele apareceu aqui e apareceu para os meus tataravós, e ele trouxe presentes, e ele era lindo, e ele tinha uma aura diferente. O que aconteceu? Os caras viram isso e falaram, opa, deixa quieto. E não falaram para eles que o John Frum era simplesmente um cara chamado John, tá ligado? Isso virou uma religião, é uma religião reconhecida mundialmente, tem vários livros sobre isso, e essa história é mais louca do que a ficção. Imagina, cara, chega um cara lá nos anos 30 e falou, já volto, e nunca mais voltou. E aí os caras que viram estavam iluminados espiritualmente e construíram toda uma mitologia em torno do John Frum, esse Messias que trazia coisas, que trazia presentes, trazia uma safra, tá ligado? Isso é uma religião, uma narrativa, uma história. A história normalmente que inspira as pessoas a fazer o que se quer que faça. Então, a religião de John Frum é tipo, vamos acreditar que John Frum vai voltar. Eu não estou dizendo que Jesus era um John Frum, longe de mim. Mas isso... E também Jesus é um assunto que não independe de um pensamento religioso, tá ligado? Não tô falando, mas falando assim que independe de um pensamento espiritual. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Isso vai ser um outro podcast. Espiritualidade, eu posso ser um ateu espiritualizado.
tá ligado? Assim como eu posso ser um religioso imbecil. E esse é o fim do meu podcast. E é por isso que agora o Thiago Guerra tem um recado para todos os brasileiros e brasileiras. Recado de Thiago Guerra, patrocinador aqui do nosso podcast. Povo do meu Brasil, Fala aqui. povo do meu Brasil, dia 14 de dezembro estaremos fazendo um show maravilhoso no Rio de Janeiro. Ó, Rio de Janeiro, se prepare, porque a gente tá chegando com gás. Vai ser lá na Fundição Progresso, estaremos invadindo as ruas do Rio de Janeiro logo mais, vendendo ingresso pro nosso festival. Em São Paulo vai ter dia 16 e a gente vai pra rua de novo. Vamos encontrar vocês lá e no show. E vai ser demais, hein, cara? O Mário tem muitas palavras pra dizer pra vocês aqui também. Faixa preta. É isso aí. Então tá, gente, a gente termina por aqui mais um episódio que sobrou um tempo aí, a gente fez uma matéria escura. Acabou de sair o Potter Entrevista, que é uma entrevista boa e densa que eu fiz com o Potter lá da Atlântida, da RBS de Porto Alegre. E eu nem achava que a entrevista era sobre a Fresno, a gente ficou falando só de Bolsonaro, foi uma maravilha. Então, acabou a bateria do meu telefone. Olha que legal, mano. Não ficou ótimo, mano. É só isso tá melhor do que eu pensava. Enfim, continuando. Potter Entrevista, tem link aí nas minhas redes sociais. Se liga nas minhas redes sociais, se liga nas redes sociais da Fresno. Tem show aí acontecendo, tem música nova, tem vários bagulho. Faça maratonas de matéria escura. Se você estiver loucão de ayahuasca ou de John Frum, manda bala. A gente só fala sobre good vibes, tá bom? Um grande abraço, um beijo no cérebro de vocês e é nóis. Eu deixo musiquinha, deixo vocês curtindo musiquinha até o fim. Vou deixar vocês curtindo musiquinha até o fim. Tchau!